Mas que bicho babaca, hein, meu? Ô, bicho babaca. Ai, essa bagaça tá gravando agora. Meu povo, é o seguinte. Constituição. No nosso último encontro, eu falei da Constituição de 1824. Em seguida, na mesma aula, falei sobre a Constituição de 1891. Agora, vou falar sobre a Constituição de 1934. Vão acompanhando aí no texto de vocês. Constituição de 1934. A Constituição brasileira, ela prevê inúmeros direitos ao cidadão. Quando eu digo Constituição brasileira que prevê inúmeros direitos ao cidadão, eu estou fazendo referência direta à Constituição Cidadã de 1988. A grande questão é que, quando nós falamos em direitos civis e adquiridos, e a Constituição Cidadã ela prevê esses direitos civis e direitos adquiridos. Mas a grande verdade também é que, embora a Constituição de 1988 falar desses direitos que são inalienáveis à minha condição de cidadão no Estado Democrático de Direitos, essa questão dos direitos, elas nem sempre foram valorizadas. Inúmeras constituições que nós tivemos, ao total de 7 constituições, dentre essas 7 constituições, apenas e tão somente algumas, o indivíduo tem direitos. Quando nós falamos em direitos, nós falamos em direito, por exemplo, previsto pela Constituição de 1988, que é o direito do trabalho, ou seja, o direito ao trabalho. Todo cidadão ele tem o direito ao trabalho, ou seja, ele tem o direito à sua remuneração. E com especialidade uma remuneração justa. Mas a grande questão é que esse assunto, essa matéria voltada à questão do direito ao trabalho, ou decorrente do trabalho, é uma coisa que vem já desde algum tempo atrás, ou seja, já remontam algumas décadas, como, por exemplo, a Constituição de 1934. Eu quero avisar para essa turma, tá, que está de cabeça baixa, que faz favor levantar. Levanta, cabeça. Eu vou esperar ela acordar. Tá, vamos lá. A Constituição de 1934. A grande questão é que a Constituição de 1891, embora ela tenha sido uma Constituição fundamentalmente republicana, essa Constituição de 1891 previa apenas e tão somente direitos que estavam direcionados a apenas uma pequena parcela da sociedade brasileira. A grande questão é que as pessoas que faziam parte da base piramidal, a sua grande maioria, não tinham direitos a ter direitos sob a Constituição de 1891. Como eu disse, apenas e tão somente uma pequena parcela da sociedade. Com o passar do tempo, conforme o Brasil foi progredindo, foi prosperando, o tempo foi passando. No final do século XIX, já entrando para o século XX, o Brasil ele começa a se redimensionar. O Brasil, sob os moldes da ideologia positivista, já começa a enxergar novos horizontes.
Porém, embora enxergar novos horizontes, começar a vislumbrar novos horizontes, começam as primeiras, já por volta da década de 30, as primeiras, né, incidências de industrialização no país. Por que as primeiras incidências? Justamente por conta do Brasil nessa época, que ainda era um Brasil fundamentalmente agrário. Percebe que ainda o que estava em voga aqui do ponto de vista da produção, do ponto de vista econômico, ainda era muito forte, muito presente. E, inclusive, isso durou até pouco tempo atrás, até a década de 60 ou 70, se não me falha a memória, em Londrina, que acabou, entendeu, com uma geada braba que matou tudo, que foi a geada negra, que foi a cultura do café. Percebe que desde da República, desde o início do século XX até a era Vargas, o Brasil ainda era um país agrário e o que movia a economia ainda era a cafeicultura e a cana-de-açúcar. Por incrível que pareça, embora ter acontecido a abolição da escravidão, havia no interior, por exemplo, lá no interior, naquelas cidadezinhas, lá no interior da Bahia, lá no interior do Nordeste, onde a referência é um pé de macaxeira e um pé de mamão e um pé um pé de macaxeira, um pé de mamão, Ou então lá no interior de Minas Gerais, quando você pergunta para o mineiro onde fica aquela cidade, tal cidade, ele fala, é ali. Você vai andar o dia inteiro. Sabe aquela cidadezinha onde a referência é um alambique, sei lá, coisa desse tipo? Pois bem, ainda nessas cidades pequenas no Brasil, naquele momento histórico, por volta da década de 30, ainda existia o trabalho escravo. Como assim, Marcelo? O trabalho escravo, mas a escravidão não foi abolida? Sim, foi abolida formalmente, mas não essencialmente. Por quê que não essencialmente? Porque, embora livres, esses escravos ainda, como eles não tinham para onde ir, viveram a vida deles inteira dentro daquela fazenda, trabalhando para aquele senhor de engenho, a troca da comida e do pouso, ofertavam a mão de obra deles. Era a contrapartida que eles davam para o senhor de engenho. E aí que, com o advento das primeiras colonizações aqui no Brasil, como por exemplo das imigrações japonesas no início do século XX, lá também no início do século XX, um pouco depois da proclamação da República, da abolição da escravidão, as primeiras caravanas, as primeiras imigrações italianas, e depois outras imigrações que vieram a reboque dessas imigrações. Percebe que essas imigrações, quando chegam aqui no Brasil, quando nós analisamos do ponto de vista histórico, elas vêm justamente para substituir nas lavouras o trabalho do escravo. Eram brancos, eram europeus, eram imigrantes, porém, embora serem brancos, serem imigrantes, serem europeus, terem pele branca, ainda o trabalho era escravo. Por quê? Porque eles vinham da Europa para o Brasil, mas com uma mão na frente e outra atrás. Vinham numa pindaíba lascada. Vinham chamando o urubu de meu louro. Topavam tudo, jogavam qualquer jogo, topavam qualquer parada. É assim, gente. Ou seja, eles trabalhavam no que tinha para ser trabalhado, no que tinha. Eles faziam o que tinham que ser feito. É isso que eu estou querendo dizer. Eles não escolhiam o serviço. Eles pegavam no pesado mesmo. E aí, quando eles foram trabalhar nessas fazendas, isso durou até meados da década de 30, quando eles foram trabalhar nessas fazendas lá no início do século 20, o patrão pagava o que bem queria para eles. Por que isso? Porque não existia um controle por parte do Estado, não existiam leis trabalhistas. E aí? E aí que, lá na década de 30, surge um indivíduo chamado Getúlio Vargas.
O grande Getúlio Vargas, ele institui a princípio aquilo que nós conhecemos como, do ponto de vista da ciência política, como sendo o Estado Novo. Ele institui um Estado Novo. A questão é que, a reboque desse Estado Novo, nós tínhamos o quê? Tivemos o quê? Uma ditadura militar, não, uma ditadura civil, mas era uma ditadura. Getúlio Vargas, ao contrário do que muitos pensam, foi um ditador. Mas e aí? E aí que esse estadista, que Getúlio sente a necessidade de redimensionar o Brasil, uma vez que o Estado muda de configuração, também uma Constituição que vem atender às necessidades agora desse Estado Novo. E aí nós temos a Constituição de 1934. A Constituição de 1934 possuiu algumas características básicas e singulares. Por exemplo, Estados Unidos do Brasil. O nome do país era Estados Unidos do Brasil. Quando nós temos esse nome, nós temos justamente uma influência lá da República. República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. Por que República Federativa dos Estados Unidos do Brasil? Lá, na época da proclamação da República. Porque agora, né, a nação está dividida em federações. Por isso é que era federativa. Nós tínhamos estados federados. Estados com uma certa, entre aspas, autonomia. E agora? Esse mesmo modelo de federação se perpetua, atinge a era Vargas. Por isso que é chamado de Estados Unidos do Brasil. Por quê? Porque esses estados, essas federações unidas entre si, embora com uma autonomia, entre aspas, bastante limitada, elas formavam o quê? Aquilo que nós conhecemos como a União. O país é formado de estados independentes entre si, embora independentes entre si, quando juntos formam o país.